No outono de 1892, um conhecido meu que era médico pediu-me para que examinasse uma jovem que vinha sofrendo há mais de 2 anos de dores nas pernas e que tinha muitas dificuldades para andar. Ao fazer esse pedido, acrescentou que julgava tratar-se de um caso de histeria, embora não houvesse nenhum vestígio de indicações habituais dessa neurose. Começarei a falar sobre a camada mais superficial de suas lembranças. Sendo a mais jovem das 3 filhas, ela era eternamente apegada aos seus pais e passara a juventude na propriedade deles, que ficava na Hungria. A saúde da mãe era frequentemente perturbada por uma doença nos olhos. Foi assim que Elizabeth se viu com um contato muito mais íntimo com o pai, um homem alegre e experiente, conhecedor da vida, que costumava dizer que a filha ocupava o lugar de um filho e de um amigo com quem ele podia trocar ideias. Embora a mente da moça encontrasse estímulo intelectual nessa relação com o pai, ele não deixava de observar que a constituição mental dela estava, por causa disso, afastando-se do ideal de que as pessoas gostam de ver concretizando em uma moça. Ela se sentia de fato muito mais descontente por ser mulher. O pai de Elizabeth então adoeceu com um problema pulmonar e ficou em observação durante 18 meses. Elizabeth nesse tempo agiu no sentido de desempenhar o papel principal junto ao seu leito de doente. Ela dormia no quarto dele, estava pronta para despertar quando ele a chamava à noite e cuidava dele durante o dia inteiro, obrigando-se a parecer alegre enquanto ele se conformava com seu estado irremediável, mostrando uma resignação sem queixas. Elizabeth foi a uma festa acompanhada com seu namorado. Ela quis voltar cedo para casa, mas foi pressionada a ficar e cedeu quando ele prometeu acompanhá-la até a residência dela. Mas ao chegar tarde em casa, nesse estado de espírito abençoado, ela constatou que o pai sofrera uma piora e se recriminou amargamente por ter sacrificado tanto tempo à sua própria diversão. Essa foi a última vez que se afastou do pai doente por uma noite inteira. Em poucos meses, o pai da Elizabeth veio a falecer. Após a morte do pai, o namorado se afasta em sinal de pesar. Mas depois, com os acontecimentos subsequentes, os dois raramente voltaram a se encontrar. Elizabeth então fica muito decepcionada com ele. E a partir desse primeiro conteúdo submerso no discurso da paciente, outros passam a aflorar em sua consciência. Após o luto, sua irmã mais velha casou-se com um homem bem dotado e dinâmico. O casamento na segunda irmã pareceu prometer um futuro mais brilhante para a família. Teve seu primeiro filho, onde foi o sobrinho mais querido da família. Foi precisamente durante nessas férias, contudo, que as dores e as fraquezas locomotoras de Elizabeth começaram. O início da doença ela deve ter relacionado com esse período de desvelos, pois ela se recordava de que durante os últimos 6 meses ficara acamada por 1 dia e meio por causa das dores que descrevemos. Após a segunda gestação de sua irmã, ela veio a falecer, deixando os 2 filhos para o marido cuidar. Quando a segunda irmã morre após a gravidez e o cunhado se afasta do convívio familiar, junto a isso, o rapaz é acusado por outro cunhado de estar fazendo chantagens financeiras, além de querer ficar com o filho mais velho. Esse fato abala muito a paciente, que novamente pensa ser a felicidade conjugal algo fora do alcance. Eu fiquei confuso sobre como tratar Elizabeth, pois não sabia como e o que fazer. Passei então a usar os métodos de Miss Lucy com a técnica da pressão. Com isso, ela se lembrou de um segredo que nunca havia contado a ninguém. Ela foi a uma festa acompanhada, mas ao chegar tarde em casa, ela constatou que o pai sofreu uma piora e se recriminou amargamente por ter sacrificado tanto tempo para sua própria diversão. Após muitas conversas e tentativas de descobrir o que ocasionava as dores na coxa direita da paciente, ela chega no consultório me dizendo que agora sabia porque as dores sempre se irradiavam naquela região específica da coxa direita e atingiam ali sua maior intensidade. Era nesse lugar que seu pai costumava apoiar a perna todas as manhãs, enquanto ela recolocava a atadura em torno dela, pois muito inchada estava. Descobri então que a perna direita doía durante a hipnose, quando a discussão era sobre os cuidados que ela dispensara ao pai enfermo, ou sobre as relações com o namorado na mocidade.
ou sobre outros acontecimentos que se enquadravam no primeiro período de suas experiências patogênicas. Por outro lado, a dor surgia na outra perna, à esquerda, provocava uma lembrança relacionada com a irmã morta e com os outros dois cunhados. Comecei então a perceber que quando a Elizabeth não me contava a história inteira, ela ainda sentia muitas dores nas pernas. Mas após eu insistir muito, ela contava de fato a história inteira. Elizabeth então tem uma melhora, mas não cessou as dores, onde ela não prosseguiu mais ao seu tratamento. Algum tempo depois, no último encontro com Elizabeth, recebo uma carta no qual a mãe de Elizabeth dizia que ela estava furiosa ao tentar conversar. Ela não foi muito receptiva e que suas dores haviam se intensificado e por muita inacessibilidade o tratamento estava comprometido. Em 1894, houve um baile e ali eu vi a oportunidade de ver como ela estava. Depois desse dia, soube que Elizabeth casou-se com alguém que ela mesma julgou-se ser um bom par para ela.